Shifu, por que que a gente aprende tantas armas diferentes no Kung Fu nos dias atuais? Qual que é o motivo? Para que aprender tantas armas? Bom, aí entra. Isso é uma pergunta que entra em outro conceito. Para que aprender tanto Kung Fu? Tantos movimentos, tantas coisas. Né? Essa é uma questão que tem dois lados ou mais três lados, não importa. Porque, vamos lá. Isso é uma questão boa quando ela não está contaminada por uma doença, né, moderna, que é chamada materialismo histórico, ou utilitarismo. Então você tem que aprender, tudo que você aprende tem que ter uma utilidade prática, né? Então isso é muito, muito interessante, porque aí o que acontece? Isso chama pessoas para a arte marcial que chega a ser até cômico, não dizer drástico, né? Terrível, trágico, que é assim, já que as armas não têm utilidade nenhuma, e já que a gente está num mundo onde é tudo muito utilitarista, para que aprender as armas? Aí tudo vira uma grande masturbação, né? É tudo uma coisa legal, muito divertida no Kung Fu, é quase uma coisa cosplayer, né? Agora, digamos assim, vamos lá. Para que aprender armas? Número 1, armas você vai poder aprender a se defender com ferramentas, bastões, lanças, machados, qualquer coisa se transforma numa arma. Qualquer utensílio, né? Qualquer utensílio, então você tem uma noção. Porém, só isso não basta, né? Só isso não basta. Você tem muitas armas. No Kung Fu existem as 18 armas principais, depois tem as 108 armas chinesas de guerra, né, do exército. Então você vai aprender armas para quê? Nós precisamos entender que na arte marcial chinesa, as armas, além de serem armas, porque isso é muito interessante, porque as pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem que são armas. Né? Então, armas de combate. Então, uma lança. A lança é uma arma terrível no mundo antigo, né? Ela foi usada aí até a Primeira Guerra Mundial, né? A cavalaria teve lanças, né? A cavalaria polonesa cavalgou contra os Panzer alemães, né? Na invasão da Polônia. Além de ser armas, elas são ferramentas de Kung Fu, instrumentos. Então as armas, elas carregam instruções daquela metodologia, daquele Kung Fu, daquele sistema, daquela linhagem. Então vamos lá, para o que é o bastão na linhagem Shaolin? O bastão é um instrumento de ensino, um instrumento de transmissão, tanto budista como marcial, como guerreiro. Mas ele carrega ensinamentos budistas, ensinamentos de Shaolin. Não é só uma arma de guerra ou é só um utensílio budista. Existe algo a mais além disso, que é o Shaolin. E o Shaolin está preocupado em transmitir o Dharma. Então, o bastão Shaolin se transforma nesse instrumento de Kung Fu, né? Agora, ele era utilizado nas guerras. Os famosos 30 monges guerreiros de Shaolin que pereceram contra os piratas Wukong, né? Eles usavam aquele bastão de ferro. Então não era uma brincadeira, uma arma de guerra extremamente sofisticada e agressiva, mesmo sendo um utensílio budista dos monges budistas de Shaolin. Então no caso do Wing Chun, o que as facas borboleta ensinam? No caso dos estilos sulistas, o que elas ensinam? A faca borboleta, né, que a gente conhece vulgarmente como borboleta, ou bar de andal, facas de Ennis, de 8 cortes e tal. Elas eram uma arma que foi muito tradicional no sul da China para confrontar a invasão Manchu. Os Manchu, ou o povo Qin, né, eles são um povo mongol, uma tribo parente dos mongóis, uma tribo nômade, muito violenta, com uma tradição guerreira muito grande. Ela devastou a Coreia, né? Metade da população coreana foi devastada, escravizada. Depois eles invadiram o norte da China, dominaram o norte, e o sul virou a tradição. Então as facas borboletas são
uma arma barata, de curto preço para ser feito, um pouco ferro, pouco aço, você fazia armas extremamente eficazes. Não era uma espada sofisticada, porque precisa de uma metalurgia muito grande, e não era um sabre, porque o próprio sabre, o facão, também precisa de uma metalurgia. É simplesmente uma faca que tinha tamanhos maiores, né? Então, qual é a lição que ela traz? Esses sistemas que traziam a faca borboleta como uma arma principal, que é a primeira arma de corte, são sistemas muito imediatistas de Kung Fu. Wing Chun, Hung Ga, Choi Li Fa, Shou Ga, que são estilos do sul da China, né, que precisavam aprender Kung Fu mais rápido, de maneira mais agressiva. Então essas facas borboletas te ensinam esse conceito, é um ensinamento, né, um tipo de Kung Fu. Se você tiver a mente aberta, saber diferenciar isso, você vai ver um Kung Fu mais agressivo, mais rápido de ser aprendido, né? Então as armas são esse instrumento. Agora, a variação de armas, o Kung Fu é muito interessante, porque por que um monte de armas? Porque sim, né? Porque você pode aprender todas as armas, você não deve aprender, não é obrigatório aprender todas as armas. Aí vira uma espécie... O Kung Fu tem muitas camadas, você tem a camada marcial, a camada tradicional, familiar, você tem a camada cultural, né? Então, a camada marcial, quantas armas você pode aprender para se defender? Um bastão, uma faca, né? Uma lança. Né? A lança, você pode aprender o conceito de furar com algum objeto longo. Agora, um conceito cultural, você pode aprender centenas de armas, se você quiser, como uma cultura do Kung Fu. Kung Fu não é só arte de guerra ou só exercício, é também uma tradição antiga. Então, acessar as armas é acessar a história do passado, né? Bom, é isso. É só um assunto muito longo. A gente vai falar muitas vezes sobre armas. Falar muitas vezes sobre armas. E ao mesmo tempo tem uma questão de ambiente também, né? A pessoa usar em que determinado ambiente um tipo de arma, né? Uma arma longa, uma arma curta. Aprender variações dentro disso, né? Como diz você precisa aprender todas as armas, né? O Bruce Lee no Jeet Kune Do, ele falava que você não pode... Você tem que aprender todas as armas. Então tem no livro dele, qual é a melhor arma? Uma granada ou uma faca? Ele fala sobre isso. Então depende. Se você tem um cara que está escondido dentro de uma toca de raposa, uma granada é superior. Se você está dentro de um elevador, a faca é superior, né? Agora no livro dos Cinco Anéis, né, o Miyamoto Musashi, ele fala que um guerreiro não pode ter preferência por armas. E o Kung Fu expressa isso, né? Você precisa aprender todas as armas. Porque estudar Kung Fu é estudar a arte de guerra da China. Agora todo mundo fala China, o que é a China? A China você tem a era clássica, com armas específicas. Aí a era... São muitas dinastias, muitas eras diferentes, com armas diferentes em cada era. Então, quando a gente fala de Kung Fu, existe muita alienação nisso. As pessoas não sabem nem o que estão falando, né? Por exemplo, a pessoa fala de armas chinesas. A lança do Kung Fu, que tem os pelos, né? Aqueles pelos vermelhos, elas vieram depois da invasão dos mongóis. Os chineses não usavam esse tipo de lança. Então, os mongóis foram em 1200, né? Foram expulsos em torno de 1600, 1500 e pouco, a dinastia Ming, né? Ele chama Ming. Ming significa a dinastia brilhosa, que assim, os mongóis foram expulsos e os Han voltaram a brilhar, né? Mas eles nunca abandonaram a tradição da lança, né, com pelo de cavalo. Então, as espadas, cada arma tem seu tempo. Então você acessa ali a cultura chinesa, se você quiser. Como foi muito amplo. Você pode só ser um especialista de armas, de facas, de facões ali, ser do exército, você sabe o bastão,
ser da polícia, como você pode ser um especialista da tradição da militar chinesa, né? E nem se voltar tanto à praticidade das armas. Mas a melhor arma hoje, né, que eu conheço é a chamada Crytek, que é um fuzil de assalto chinês, que é muito famoso. Então, É chinês também. é chinês. Né? A Fennec também é uma arma chinesa, famosa. E são tudo fuzis de assalto. Então, não podemos ficar alienados ao ponto de achar que a arma de fogo não é uma arma. Que pode trazer instrução, né? Também, tanto quanto uma lança. Quem fala que a lança é mais pacífica que um fuzil de assalto é realmente uma pessoa extremamente alienada. Na hora que penetra no corpo de uma pessoa... Os antigos estavam acostumados a abater animais. O mundo antigo é um grande abatedouro, né? Aos olhos, abertos aos olhos. Hoje a gente tem os abatedores longe da gente, então a gente vive o mundo todinho, né? Mas hoje você tem isso. No mundo antigo você matava animais, estripava, cortava. Então matar uma pessoa não era tão distante assim. Isso é em todas as civilizações. Hoje as pessoas acham que a lança é muito louco. E a lança é mais pacífica que um fuzil de assalto. Todo isso aí é quase um conceito quase total, né, das artes marciais chinesas. Né? Porque isso mostra que a maioria das pessoas não treinam a arte marcial real, e sim uma grande masturbação existencial, né, que é o Kung Fu. Né? As roupas de cetim, aquelas coisas, né? Então é uma loucura. O Kung Fu, ele está, na verdade, o Kung Fu está cada vez mais, as décadas passando mais, ele fica sendo enterrado, né? Essa é uma ironia. Isso aí, encerramos mais um vídeo.